Minha rapaziada, hoje vai ser assim, não vai ter jeito. A gente vai ter companhia aqui pra gravar os vídeos, já que o Odair Hellmann deu um show na coletiva, né? Se dentro de campo eu acho que a gente pode dizer que não viu um grande desempenho na coletiva do professor, daí aí sim, pô, foi muito legal entender essas percepções dele, né? Tudo que ele trouxe pra dialogar com o torcedor, né? Porque o Atlético é um clube muito fechado, né? Então, a oportunidade que o técnico tem de falar com o torcedor é na coletiva e ele falou sobre João Cruz. Mas antes da gente ouvir o técnico da Hellman, sempre lembrando vocês que esse conteúdo é patrocinado pela Bplay. Bplay é uma casa de apostas, obviamente licenciada pelo governo, tá tudo certinho para você que quer apostar com responsabilidade, se for maior de 18 anos, mas principalmente uma casa de apostas feita de paranaense para paranaense, então não perde tempo, vai lá no link que tá aqui embaixo e faz o seu cadastro na Bplay Paraná. Beleza? Agora vamos ouvir o técnico da Hellman falando sobre João Cruz, que faz um grande jogo contra o Atlético e ressurge no cenário das opções que o técnico da Hellman tem, né? Porque com o técnico Maurício Barbieri, dá pra dizer que o João Cruz foi extremamente mal aproveitado. E assim, eu acho que o João ele faz parte de um seleto grupo com Esquivel, com o próprio Zapelli, que são jogadores que têm um teto muito alto. E são jogadores que foram muito pouco potencializados desde que chegaram ao clube. A realidade é essa. Jogadores que foram muito pouco potencializados desde que chegaram ao clube. Então, para mim, essa percepção do Odair em relação ao João é de alguém que enxerga um talento e quer tirar o melhor desse talento. Então vamos dar uma escutada porque tem bastante coisa pra gente reagir aqui. Anterior. O João é um jogador, na minha concepção, na minha avaliação, é um jogador que pode fazer diferentes funções para a equipe. Tanto que no jogo passado ele jogou como volante lateralizado por trás. Eu não vejo o João para que potencialize melhor as condições e as características dele nessa função. Talvez dentro de uma partida, fazer uma variação tática com dois meias, né? Mas para você talvez ganhar e potencializar a característica que ele tem, fazer ele lateralizar como volante, talvez ele tenha que ser mais marcador ou mais consistente defensivamente, e aí perca aquilo que ele tem a possibilidade de ser ofensivamente, como chute, como uma qualidade de passe, né? Ele pode fazer uma função de lado de campo, ele é um meia armador, mas um meia armador que tem característica de chute, de bom passe, né, de inteligência posicional. Então, Esse elogio aqui, esse último elogio, eu achei muito interessante. Inteligência posicional. Vocês sabem o que é inteligência posicional? É inteligência para posicionar o corpo para receber essa bola, não é uma inteligência sobre posição. Mas eu acho que o daí foi perfeito na descrição do João e trazendo pontos que a gente sempre trouxe aqui, né? Vou ficar maior aqui para a gente agora trocar uma ideia. A gente sempre falou do João nessa perspectiva, né? Primeiro de tudo, de um jogador muito versátil. Primeiro de tudo, de um jogador que pode entregar de várias formas. O próprio Odair fala que eu não enxergo o João sendo esse segundo volante, mas ele assume, né, que o João pode fazer essa posição. Então, acho que no final das contas tem muito esse perfil de um jogador camaleônico ali, mas um jogador que tem suas principais características ou suas principais potências nesse jogo mais ofensivo. E é isso que eu gosto do João, essa capacidade de entregar situações diferentes no último terço. É o cara do passe, é o cara do ritmo, é o cara que vai fazer o Atlético ficar mais confortável com a bola, mas também é o cara da finalização, também é o cara da bola parada, também é o cara de jogar em um dos toques. Teve um chute ali na reta final do jogo, cara, que foi uma bomba, assim. Foi uma bomba. Qualquer goleiro ali teria dificuldade para fazer aquela defesa. Qualquer goleiro ali sofreria para fazer aquela defesa. Então, assim, o João confiante. O João numa posição que permita ele botar em cima da mesa toda a caixinha de ferramentas que ele tem. Cara, é um jogadoraço. Não é um jogador qualquer. É um jogadoraço. Eu volto a dizer, eu acho que o Atlético tem outros jovens muito mal aproveitados. Acho que a situação do Zapelli é muito mal aproveitada, a situação do Esquivel é muito mal aproveitada, situação do Isaac. E eu acho que o Odair, se ele chegar no clube nessa perspectiva,
de tentar potencializar esses caras, de tentar fazer esses caras jogarem mais confortáveis, com mais confiança, puta, bicho, o céu é o limite pro Atlético, porque o Atlético sempre foi esse clube revelador, que desenvolve o atleta, que tenta despontar o atleta. O Atlético nunca foi um clube de contratar medalhão. Então eu acho que isso tem um valor muito grande. O Odair entender essa perspectiva que o Atlético tem como clube. O Odair entender essa perspectiva que o Atlético tem como instituição de futebol. E óbvio, abrir o leque de possibilidades de utilização de base. Ele fala na coletiva, em outro trecho, que ele pretende trabalhar com os jogadores da base junto ao elenco principal para ir conhecendo esses garotos. E eu quero que o Odair conheça o Sorriso. Eu quero que o Odair conheça o Kaique Paquetá. Eu quero que o Odair conheça o Riquelme. Eu quero que o Odair conheça o Marcão. Eu quero que o Odair conheça o Vitinho. Eu quero que o Odair conheça o Léo Déric, o Arthur Dias, o Dudu. O Atlético tem pelo menos 5, 6, 7 jogadores ali provenientes da categoria de base, às vezes em momentos diferentes, que podem trazer um impacto muito grande. Mais cedo a gente falou sobre reforços. O Atlético é um clube que pode se reforçar através da utilização das suas categorias de base. Ponto. O Atlético é um clube que pode se reforçar através do que ele produz. Isso é uma das melhores notícias que um clube pode ter. Mas voltando a falar sobre o João, gostei muito desse novo posicionamento que a gente viu do João sendo um meia pela direita. O melhor jogo que eu lembro do João pelo Atlético foi um jogo contra o Cuiabá fora de casa ano passado pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que a gente ganha por 2-1. Gol do Diório e gol do Julimar. Gol do Diório e gol do Julimar. É uma jogada muito bonita ali. E, cara, o João foi meio que um volante ali pelo lado direito. E acho que pelo lado direito, assim, pelo lado esquerdo ele tem mais a possibilidade do chute, né? Mas pelo lado direito ele tem mais essa capacidade de associar por fora, de conectar o corredor por fora. Então, o funcionamento do João, quando foi pro lado direito, foi muito de entender esse momento de atacar na faixa central, porque o João é um cara muito criterioso, mas também um entendimento de se conectar com o Cauã, com esse lateral que vira ala, sabe? Depois, com a entrada do Beleze, ele acabou fazendo um pouquinho mais esse movimento de amplitude, mas o João, naquele círculo ali, naquela zona preenchida ali, acho que o João ele foi muito bem. E eu espero que em outros momentos, quando a gente tem um camisa 10 mais ativo do que foi o Juliano no último jogo, o João consiga associar mais, fazer aquele quadrado no meio campo, né? É, eu acho que o Atlético tem essa intenção de ter superioridade numérica por dentro, sempre com o jogador flutuando entre segundo atacante e atacante principal. Por exemplo, acho que em algum momento o Luiz era meia, em outro momento ia mais pra frente, o Juliano em algum momento era meia, em outro momento ia mais pra frente. Então, assim, varia, né? Um triângulo que vira quadrado, mas esse ponta pela direita sempre vem por dentro. Então, acho que o João ele pode se adaptar muito bem ali. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E que o João só cresça, assim como outros jovens do Atlético que tem um potencial gigante. Forte abraço, é nóis.